E reina, e que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, meus irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 7 para a nossa mensagem dessa noite. Mateus 7, vou ler do verso 1 ao verso 5, que nos diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, Senhor soberano do universo, a glória te pertence, ó Pai. Nós nos rendemos e nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão. Pedimos o perdão por nossos pecados e pedimos que agora, por amor do teu nome, o Senhor fale aos nossos corações pelo teu santo evangelho. Que Cristo cresça e nós diminuamos agora e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem eu estava assistindo uma entrevista com o governador de Goiás, o médico Ronaldo Caiado, e na entrevista ele estava sendo interrogado sobre as suas posições políticas, de ter apoiado o atual governo e depois ter se afastado como uma oposição ao governo. E ele disse algo interessante na resposta dessas questões que lhe foram feitas sobre ele fazer uma autocrítica, que ele tinha uma autocrítica da sua postura e da sua posição. E eu quero pensar aqui com os irmãos nessa noite sobre a importância da autocrítica para o cristão. Por que é importante um cristão fazer autocrítica? Primeiramente, quanto à natureza física que nós temos. Nós somos seres finitos. E nós temos um início, começamos no ventre da nossa mãe, nós temos um final que é no pó da terra. Então nós somos, nessa finitude, nós somos muito frágeis, né? Um micro-organismo invisível a olho nu, como é esse vírus que está assaltando a terra, pode nos destruir. Então todos nós somos seres frágeis. Também quanto à nossa natureza psicológica, situações, palavras, atitudes que acontecem conosco vêm e nos desestabilizam, mudam a gente da alegria para a tristeza, da tristeza para a alegria. Nós temos uma modificação emocional muito grande. Por quê? Porque nós somos seres volúveis. Todos nós somos seres frágeis e somos seres volúveis. Também, meus irmãos, quanto à nossa natureza moral, todos tropeçamos em várias coisas. Diz lá o apóstolo Tiago, capítulo 3, verso 2 da sua carta. Então nós pecamos com palavras, com pensamentos, com atitudes, enfim, nós somos seres decaídos, pecaminosos, todos nós. E numa autocrítica, cabe para nós a pergunta: por que nós nos julgamos superiores a alguém? Para a autocrítica nós devemos de sermos sensatos e fazer essa pergunta. Nós devemos de ser maduros e fazer essa pergunta. Nós devemos de assumir uma humildade e fazer essa pergunta. Porque muitas vezes nós queremos nos colocar acima do nosso próximo. Então aqui, meus irmãos, nesse texto, Jesus nos ensina a nós fazermos isso, a nós fazermos autocrítica. E Ele manda para nós que a gente evite a postura de nos fazermos juízes, de nos tornarmos juízes do nosso próximo, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque se nós assumirmos uma postura de superioridade para com o nosso próximo, nós vamos ser inferiorizados, porque nós incorremos nos mesmos erros. Veja aqui no verso 2: Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também.
Então, se nós formos juízes das pessoas, a nossa condição real vai aparecer também. Então, meus irmãos, perante essas palavras de Jesus, nossa postura cristã nunca deve ser de superioridade sobre as pessoas, nem de inferioridade. Qual deveria então ser a nossa autocrítica para nós assumirmos uma postura de cristãos de forma correta? Primeiramente, meus irmãos, a nossa postura real, ela deve exigir a nossa autocorreção. Na nossa autocrítica, nós precisamos nos autocorrigir, corrigir a nós mesmos. Veja no verso 3 e 4 que Jesus diz: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Trave no teu olho. Verso 4: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Trave no olho. O que o Senhor está falando? Que quando nós estamos julgando os outros e nos colocando acima dos outros, falta para nós uma visão espiritual de nós mesmos. Nós não conseguimos observar as nossas fraquezas e nós não conseguimos reparar nos erros que nós cometemos por causa dessa miopia, dessa catarata, dessa cegueira espiritual. Nós nos esquecemos das nossas fraquezas físicas, das nossas fraquezas psicológicas, das nossas fraquezas morais. Por quê? Porque a nossa postura é exatamente de superioridade. Nós devemos de evitar isso, nós temos que nos autocorrigir. E quando nós assumimos essa postura de autocorreção, nós evitamos de pensar de nós mesmos além do que somos. Nós evitamos de pensar de nós acima do que nós somos. E se nós nos elevarmos a nós mesmos, sempre nós queremos nos elevar para sermos maiores que os outros. E todos nós estamos nivelados, seja física, seja psicológica ou seja moralmente. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a nossa postura cristã de autocrítica exige uma autocorreção. E em segundo lugar, essa postura verdadeira de cristão desfaz a nossa hipocrisia. O verso 5, o Senhor Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita está aí no verso 5. É aquele que se coloca de forma mascarada. Ser hipócrita é ser mascarado. Ser hipócrita é ser dissimulado, é fazer um disfarce da realidade da própria vida. Ser hipócrita é apontar o defeito do outro para encobrir o seu próprio defeito. Então, quando nós nos autocorrigimos, nós desfazemos da nossa vida a hipocrisia, nós tiramos da nossa vida a máscara. Eu vou concluir, meus irmãos, e vou dizer aos irmãos, e os irmãos vão concordar comigo: nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. O que Jesus quer é que a gente assuma isso, as nossas fragilidades, as nossas volubilidades, as nossas capacidades de cairmos, e que nessa maneira de nós nos autocorrigirmos, nós tenhamos respeito pelo nosso próximo e nós não nos coloquemos acima do nosso próximo. E quando o nosso próximo errar, como nós vamos errar e erramos também, nós tenhamos compaixão com o nosso próximo e evitemos de diminuí-lo, de julgá-lo, de humilhá-lo, de desmoralizá-lo. Por isso, meus irmãos, vamos vigiar para nós não cairmos no terrível erro da hipocrisia. Vamos odiar a hipocrisia. Que Deus nos ajude.